meu nome é Pamela Reis, eu sou facilitadora do curso de pintura em tela aqui da Selga. Trabalho aos sábados pela manhã, temos 2 turmas de diversas idades. É um curso bem agradável para quem quer passar o tempo, aprender uma técnica nova ou até mesmo ganhar dinheiro vendendo as telas. Bom, hoje eu vou fazer uma demonstração de uma pintura que tem um tema do feriado desse mês de fevereiro, que é o Carnaval. Eu vou fazer uma imagem de passistas, sambistas passando pela avenida, desfilando no Carnaval. É uma tela que tem bastante movimento e muitas cores vivas, que são características bem marcantes do Carnaval. Eu vou usar tinta a óleo de diversas marcas e alguns pincéis bem delicados. Vocês vão perceber que é uma pintura bem rápida e bem prática de fazer também. Bom, eu vou começar colocando as tintas aqui na minha paleta, as tintas a óleo, bem pouquinho, e vou diluir com um pouquinho de óleo de linhaça, que está aqui nesse vidrinho. Agora que eu coloquei as cores aqui na paleta, eu vou diluir com um pouquinho de óleo, misturando com a espátula. E aí eu já vou criando também algumas misturas, já misturando aqui o branco com um pouco do amarelo. Eu estou utilizando também algumas tintas fluorescentes, que é para deixar as cores bem vivas. Verde inglês, que é um verde bem clarinho também. E aí quando for trocar de cor, é preciso limpar a espátula. Primeiramente eu vou começar marcando as áreas de cores bem intensas. Vou utilizar um pincel Condor 48414, que é um pincel largo e chato. E já vou começar utilizando o amarelo. Vou misturar o amarelo de cádmio com limão e vou marcar algumas áreas de luz aqui no quadro. Eu já vou dando as pinceladas de forma curva, para criar o movimento da saia da sambista. E toda a parte do quadro que eu achar que deve levar amarelo, eu já vou incluir o amarelo agora. Essa tinta fluorescente é da Corfix, ela vende aqui na Selga. Se você observar bem aqui na tela, fica uma luminosidade bem intensa. Para quando você quer esse efeito, é difícil encontrar uma tinta que fique com essa luz toda. Por enquanto, de amarelo já é suficiente. Agora eu vou fazer uma mistura do vermelho de cádmio com amarelo para criar um laranja. Quero um laranja bem intenso também. É pouco vermelho para bastante amarelo. Aqui já criamos a cor laranja. Então, se você não tem uma cor ou outra, lembre-se que as cores podem ser misturadas e criadas a partir delas mesmas. O vermelho com amarelo, por exemplo, eu acabei de fazer o laranja. E aí, próximo dos amarelos, eu vou incluindo um pouquinho de laranja. Já vou misturando também com amarelo. E novamente fazendo essa pincelada já curva. Em alguns momentos eu posso misturar com um pouco mais de vermelho para fazer um laranja mais escuro, mais intenso. Agora que eu já apliquei na tela o amarelo e o laranja, eu vou passar para o vermelho. Vermelho de cádmio, eu vou colocar próximo aos laranjas para criar um efeito de degradê, uma mudança nos tons das cores gradualmente. Vou aplicando o vermelho, já misturando com o laranja. Fica um efeito bem interessante. Nesse momento, você não precisa se preocupar se está ficando bonito ou feio, apenas aplicar a tinta na tela. Como eu disse, é uma tela rápida, é uma pintura rápida e o efeito dela é bem interessante no final. Então, por enquanto, fica tudo assim meio bagunçado mesmo, mas o resultado é surpreendente. Agora eu vou limpar o pincel aqui no pano mesmo e vou passar para o verde inglês. Vou colocar o verde próximo ao vermelho, mas evitando misturar muito nesse momento. Se você quiser um verde mais aceso,
Mistura um pouco com amarelo. Então vocês podem ver que é uma tela que você pinta praticamente toda ao mesmo tempo, porque todas as regiões que tem uma determinada cor você já vai incluindo. Por isso que é uma tela bem rápida. Bom, agora eu vou passar para o marrom. Esse marrom, na verdade, é o terra de siena queimada que eu vou usar. É um marrom mais avermelhado. Isso para dar um pouquinho de profundidade. Por isso eu vou usar só nas extremidades da saia da sambista. Momentos utilizar o sépia, que é um marrom mais escuro, se eu quiser um pouco mais de profundidade. O rosto dessa sambista eu vou deixar por último, que é algo mais delicado, mais trabalhado. Vou primeiro fazer todo o fundo e depois eu trabalho o rosto dela. Agora esses espaços que restaram, eu vou misturar o marrom com branco, o terra de siena queimado com branco, usando mais branco do que terra. E vou começar a preencher o fundo. Se a tinta tiver um pouco durinha, como no caso aqui, você acrescenta mais óleo de linhaça. E o óleo, além de amolecer a tinta, também faz ela render mais. Então, é um material muito bom de se usar na tinta a óleo. Bom, aí eu vou começar a preencher as regiões que sobraram com essa mistura de terra de siena queimada com branco. Contornando todas as formas e já entrosando suavemente com as cores. Bom, a tela tá bem quente agora. Se a gente olhar só para ela nesse momento, nós temos tons de amarelo, vermelho, laranja e verde, que são cores bem quentes. Então tá faltando um toque de azul, para esfriar um pouco a tela e deixar ela mais harmoniosa. Eu vou usar aqui um azul fluorescente também da cor Fix, e vou misturar ele com um pouco de branco, que ele é bem escuro, e eu quero ele um pouco mais claro para ficar mais vibrante. E vou colocar ele em algumas partes que eu acho que seja interessante. E aí, à medida que eu vou colocando, você já pode observar que já cria uma harmonia na composição da tela, que era o que estava faltando. Pronto, agora é só emendar alguns espacinhos que ficaram faltando tinta para vir com outro pincel e dar o efeito final da tela. Pronto, basicamente todos os espaços estão preenchidos, exceto o rosto dessa dançarina principal e esse rostinho aqui atrás que não aparece muito, mas tá aqui. Agora eu vou pegar um pincel bem grande, redondo, que é esse aqui da Condor, 48224. Ele parece um blush de maquiagem. Com o paninho na mão, meu paninho, eu vou começar a entrosar. Sem tinta nenhuma no pincel, eu vou vir em cima das cores e juntá-las, misturando, mesclando as tintas. Nesse momento, você observa que as cores vão se misturar e vão criar o efeito de movimento. Sensação de movimento que eu quero dar para essa tela mesmo, para parecer que elas estão
em pleno desfile de carnaval. E a todo momento vai limpando o pincel no paninho para não manchar a tela toda, senão você carrega tinta de um lado para o outro e acaba ficando tudo de uma cor só. E não é esse nosso objetivo. E as pinceladas vão no movimento, no sentido do movimento que você quer criar. Se eu quero criar mais assim, como se fosse um S, você faz esse movimento com o pincel. Agora que as cores estão todas entrosadas, eu posso concluir o quadro pintando o rosto dessas passistas que estão faltando. E depois também iluminar algumas áreas. Quando a gente mistura com esse pincel, acaba apagando um pouco a cor das tintas. Então você pode reacender pintando por cima algumas áreas, sem problema nenhum. Para o corpo delas, eu vou usar o sombra queimada misturado com um pouquinho de branco, que ela tem uma pele bem morena. E aí eu faço um lado mais escuro e o outro mais claro, como se tivesse uma luz vindo de um lado. Depois vou clareando também. Aqui abaixo do pescoço vou usar um pouco mais de marrom para dar um contraste entre o queixo e o colo, e o rosto bem clarinho. Com um pincel mais delicado, eu vou fazer os traços que definem o rosto dela. Um pincel 0. O contorno do nariz e a boca, os lábios. Pronto, o rosto dela está pronto. Agora eu vou colocar alguns detalhes aqui na cabeça, no adorno que ela usa na cabeça, e um brinco, uma argola na orelha. E completar com o restante do adorno da cabeça dela, usando o amarelo no entorno. E nesse caso que eu quero mais nitidez, eu não vou entrosar tanto. Posso inclusive deixar a tinta mais acumulada, para criar uma textura também. Para o busto dela, vou usar o amarelo bem clarinho, amarelo com branco. O outro rosto, a mesma coisa, coloco o marrom bem clarinho e depois defino alguns traços no rosto, como os olhos, o contorno do rosto e a boca. Nesse caso aqui eu vou deixar um pouco mais embaçado, então vou dar uma batidinha com o pincel aqui. Porque ele tá em pleno movimento lá atrás, então não quero que apareça tanto. Eu posso usar inclusive a espátula para deixar as cores mais vivas. Por exemplo, aqui no caso do amarelo, se eu quero ele bem aceso, posso passar a espátula para a tinta ficar bem acumulada e não misturar tanto com a tinta que está embaixo, porque não vai apagar a cor. Sempre fazendo o movimento já curvo. Agora um pouco mais de azul, misturado com branco. E nesse momento que eu quero a tinta mais acesa, eu nem preciso usar muito óleo de linhaça, porque eu quero ela bem consistente.
E por último vou incluir o vermelho. Fazer uma textura com vermelho também. Para amenizar um pouco o efeito da espátula, que é bem contrastante com esse fundo mais liso, eu vou passar um pouquinho desse pincel aqui nos cantinhos, não em cima da tinta, só nas pontas, para dar uma leve entrosada no efeito espatulado. Mas ainda assim eu vou manter a textura da espátula nessa tela, que fica bem interessante. De vez em quando, uma limpadinha no pincel para não ficar manchando tanto a tela. Pronto, a tela está pronta. Essa é uma das técnicas mais utilizadas no curso de pintura que eu leciono. É o entrosamento de cores e o efeito espatulado, que é um efeito muito interessante. A pintura fica muito sofisticada, muito bonita e bem leve, bem solta, não fica uma coisa presa, amarrada, muito limitada. Então é uma das técnicas que eu ensino no meu curso. Se você tem interesse, compareça aos sábados pela manhã no espaço de arte Selga, que eu vou te receber com o maior carinho, você tendo já pintado alguma coisa ou mesmo se você não tem nenhuma experiência com pintura. A pintura é para todo mundo. Muito obrigada.